Boa tarde, a gente está com a professora Gislaine. Nosso tema é sobre etnia e preconceito. A gente vai fazer para ela 5 perguntinhas rápidas, né? A primeira é: você pode descrever como sua etnia influenciou na sua vida pessoal e profissional? Bom, eu me reconheço como uma mulher negra, Sim, mas esse reconhecimento se deu a partir de uma determinada idade, não foi logo de cara. Até porque a minha família me lia muito mais como branca, moreninha, né? Não como uma mulher negra. Então, reconhecer essa identidade foi algo que precisou ser construído, né? sim. Então, isso influenciou minha vida pessoal. Na vida profissional, até por ser uma menina também periférica, né, de nascer na periferia e tal, tive mais dificuldade também, acesso, né, a uma formação de qualidade, e a início na trajetória profissional também, é um pouco mais difícil, né, por morar longe, por ter menos possibilidade de acessar determinados lugares, né, então acho que não só a condição racial, mas a condição também social teve atrelada a esses fatores. E a segunda: quais são alguns desafios que você enfrentou devido à sua etnia? Então, essa questão de reconhecimento mesmo, né? Meu, da minha família, do entorno, né? Porque eu sou uma mulher negra, mas de pele clara, tem uma certa passabilidade. Então, às vezes é difícil afirmar essa identidade também. Não é todo mundo que me lê como uma Sim. mulher negra. Às vezes as pessoas me leem como branca. Ou como, você nem é tão preta, você nem é preta. Não, você é morena, você é clara. Então, acho que o preconceito vem relacionado a isso mesmo, assim, Sim. a ser um lugar também, as pessoas pardas, né? Se pegar a classificação lá do IBGE, as pessoas pardas, elas não são muito lidas, né? Nem como brancas, porque quando a gente está no meio de brancos, a gente sofre discriminação e preconceito, né? A gente vê os olhares meio enviesados, a gente entra nos lugares, as pessoas olham e dizem, pensam, o que essa pessoa está fazendo aqui? Mas também a gente, com os pretos retintos, com as pessoas de pele mais escura, a gente também não é tão reconhecido assim, né? Sim. Então a gente fica nesse lugar meio do limbo, assim. Sim. E de que maneira a sua etnia contribuiu para a sua identidade cultural e social? Acho que de um jeito, a partir do reconhecimento, né, dessa identificação enquanto uma mulher negra, veio de buscar as referências, né, de buscar entender essa história, buscar as referências de ancestralidade, de olhar para as referências culturais e sociais que são apagadas, né, na Sim. nossa sociedade, assim. A gente não fala muito disso, né? Essa é uma coisa meio marginalizada, um olhar meio marginal sobre a cultura, né, negra. Ainda, até hoje, a gente vê isso, né? E entender esse contexto social dentro dessa perspectiva de negritude dessa população, né? O quanto que essa população acaba sendo marginalizada, excluída, entender esse processo do racismo, como isso se dá, como isso acontece. Acho que me apropriar mais desses temas, me aproximar mais disso mesmo, assim. Né, saber, conhecer, entrar sobre o Conhecer, assunto. escutar, entender melhor, me aproximar disso, entender que isso também fala de mim, fala da minha história, fala da minha origem. Sim, você já experimentou discriminação com base na sua etnia? Se sim, como você lidou com essa situação? Eu já vivi situações assim de em algum momento sentir olhares estranhos, assim, sei lá, vou dar um exemplo, você entra num shopping muito top, assim, sei lá, JK, Sei. Iguatemi, as pessoas te olham assim meio torto, Um tratamento um diferente, né? tratamento diferenciado, assim. Em situações de contexto de trabalho, às vezes, de você ter que provar muito mais a sua capacidade, Sim, provar muito mais que você pode, que você sabe também aquilo. É isso, por eu ser uma mulher de pele clara e ter uma certa passabilidade, não é sempre que eu sou lida como uma mulher negra, às vezes eu sou lida sim, como uma mulher branca. Então eu não sofro esse preconceito muito evidente, escancarado, sim. né? Mas é uma coisa um pouco mais velada. Mas
ele existe, ele também é muito cruel. Porque como é mais velado, até para você reconhecer e identificar que você está sofrendo um preconceito, uma discriminação que está relacionada à sua raça, à sua etnia, é um pouco difícil também. Assim, às vezes a gente, mas será que é isso? Será que não é? E muitas vezes é, né? Então, acho que é isso também. Bom, a última. Como a sua etnia é representada na mídia e na sociedade em geral? Você acha que essa representação é justa? Não, não é justa, né? Infelizmente, a gente ainda... Hoje, existe uma maior representatividade, eu vejo, na mídia, mas ainda ela não é proporcional, né? A gente ainda vê em novelas quem é a mulher que faz o papel da empregada doméstica, uma mulher preta. Quem é o cara que é o motorista de ônibus do carro, é um homem preto, né? Quem é o cara que vai fazer o papel do bandido, sei lá, no filme? É um cara preto. A gente ainda vê esses estereótipos sendo reproduzidos até hoje, né, na mídia. A gente olha para sei lá... Hoje a gente vê um jornal nacional, um Fantástico, a gente vê pessoas pretas ali. Até então a gente não via, né? Então, acho que a gente tem um pouquinho, mas ainda é uma proporção pequena diante do que poderia ser. Se a gente pensar que a maior parte da população no Brasil, mais de 50%, é a população negra, né? Pessoas pretas e pessoas pardas, a gente não vê essa mesma proporção representada na mídia, né? E na sociedade também, se a gente for olhar para as instâncias de decisão e de poder... Quem decide as coisas? Quem bate martelo? Quem são os CEOs, os diretores das empresas? Minoria são pessoas pretas, né? Verdade. Quando a gente olha para quem são os prefeitos, quem são os governadores, quantos presidentes negros a gente teve? Nenhum. Né? Dizem que a gente teve um lá em 1000 e blá blá blá. Mas a gente não tem. Se a gente olha para deputados, senadores... Quantas pessoas pretas a gente tem? Quantas mulheres pretas a gente tem? Eu me reconhecendo como uma mulher preta, né? Se a gente não vê nem homens, imagine mulheres ainda. Sim. Então, acho que essa representatividade ela ainda é muito pequena diante do contexto todo da população e da potência dessa população, porque essa população é extremamente potente. Não é só uma galera que é boa para jogar futebol, para ser cantor. Né? Uma galera que tem potência para estar em todas as instâncias da sociedade. E não tá. Quando a gente olha, a gente vê um determinado padrão. Homens brancos, cis, hétero. Ainda esse padrão ainda prevalece. Né? Bom, professora, obrigado pelo seu tempo. Imagina. Você fala um pouquinho mais sobre o tema. Valeu, é gente. isso. Obrigado, Bom trabalho viu? pra vocês, viu?